time for music. This is gonna be fun. Fuck it. First things first. Holy shit. My mind is full of these brutal fantasies. Fantasies. That will now become a hellish reality. That's a great idea. I ain't playing no more. Definitely. Rated R. Steven Seagal sempre carregou uma aura de mistério, mas quando o mundo descobriu que ele recusou aparecer na franquia Os Mercenários, algo não bateu certo. Como é que um dos maiores ícones do cinema de ação dos anos 90 simplesmente vira costas ao convite de Sylvester Stallone, ao lado de nomes como Jason Statham, Jet Li e até antigos rivais? A verdade, escondida entre egos feridos, alianças quebradas e sombras profundas dos bastidores de Hollywood, revela um enredo muito mais sombrio do que o público imagina. Há quem diga que foi orgulho. Outros garantem que Seagal tinha medo de expor a sua reputação ao lado de atores que supostamente o desprezavam. E há ainda rumores mais sinistros, que apontam para a vingança contra produtores influentes e atritos explosivos com figuras como Jean-Claude Van Damme e Avi Lerner, que teriam ficado marcados por conflitos antigos, processos, traições profissionais e promessas quebradas. Neste vídeo vamos entrar no submundo desta história, onde nada é o que parece e onde cada detalhe revela uma camada nova de tensão, ressentimento e segredos que Hollywood preferia manter enterrados. Antes de avançarmos, peço que deixes o teu gostei e te inscrevas no canal, porque cada inscrição ajuda o YouTube a entender que este conteúdo merece chegar a mais pessoas e permite que possamos continuar a trazer investigações profundas e histórias ocultas como esta. Se quiseres apoiar ainda mais o canal, considera enviar um Super Thanks, isso ajuda imenso a manter este trabalho vivo. E se não puderes, sem problema, comenta o que mais te surpreendeu até agora, porque o teu comentário já ajuda o vídeo a crescer. Fica comigo até o final, porque a última revelação desta história vai deixar-te verdadeiramente impactado. Steven Seagal sempre foi conhecido pela sua personalidade forte e pelo jeito direto de falar, e quando foi perguntado sobre a sua ausência na franquia Os Mercenários, ele respondeu de forma simples, quase casual, mas ao mesmo tempo reveladora. Disse que simplesmente não gostava de algumas das pessoas envolvidas. Esta frase, embora curta, abriu um mundo de especulações, porque não era apenas uma questão de agenda, contrato ou dinheiro, mas sim algo mais pessoal, mais humano e até compreensível quando lembramos que, por trás das câmaras, Hollywood é um campo de relações complexas. Seagal sempre valorizou trabalhar com quem sente confiança e com quem acredita ter respeito mútuo, e segundo ele, havia figuras ligadas ao projeto com quem não tinha boa relação, fosse por experiências passadas, conflitos antigos ou até diferenças de personalidade. O ator tem um historial de desentendimentos com certos produtores e também rivalidades públicas com outros atores, o que fez muitos fãs acreditarem que a sua recusa pode ter sido uma forma de evitar ambientes tensos, conversas forçadas ou reencontros desconfortáveis. Ele próprio já comentou que prefere ambientes de trabalho tranquilos, onde se sente à vontade para criar, e que não tem interesse em participar de filmes onde precisaria lidar com pessoas sobre as quais não tem a melhor opinião. Além disso, Seagal sempre teve um senso de orgulho profissional muito forte. Para ele, aceitar um papel envolve energia, foco e até ligação pessoal com o projeto, e se essa ligação é contaminada por má convivência, ele simplesmente prefere ficar de fora. Esta sinceridade pode parecer abrupta, mas também demonstra um certo lado humano, a ideia de evitar situações que possam gerar estresse ou desgaste desnecessário. No fundo, a frase dele, apesar de criar polêmica, revela alguém que conhece os seus limites e prefere manter distância do que considera um ambiente complicado. Quando Steven Seagal afirmou que a vida é curta demais para trabalhar com gente estranha, muitos fãs ficaram sem perceber exatamente o que ele queria dizer, mas a frase resume perfeitamente o modo como o ator enxerga Hollywood, sobretudo, o ambiente por trás da franquia Os Mercenários. Seagal sempre cultivou uma imagem de alguém seletivo, desconfiado e extremamente cuidadoso com as pessoas com quem se envolve profissionalmente. Segundo ele, ao longo da carreira, encontrou figuras que descreve como funny people, não no sentido de engraçadas, mas sim de pessoas pouco confiáveis,
com atitudes excêntricas, egos inflados ou comportamentos imprevisíveis. E, de acordo com sua visão, esse tipo de personalidade torna qualquer projeto mais pesado do que prazeroso. Quando a equipa de Stallone começou a montar o elenco de Os Mercenários, vários desses nomes com quem Seagal já tinha histórias mal resolvidas estavam envolvidos direta ou indiretamente. Para ele, voltar a lidar com indivíduos que considera difíceis ou desonestos representava não apenas estresse, mas também a possibilidade de reviver conflitos antigos que preferia deixar enterrados. A frase "a vida é curta demais" revela uma postura quase filosófica. À medida que envelheceu, Seagal passou a priorizar ambientes onde sente respeito mútuo e onde não precisa lidar com provocações, rivalidades ou jogos de bastidores que, segundo ele, arruinaram a magia de muitos filmes no passado. A expressão "gente estranha" também mostra que Seagal valoriza lealdade e alinhamento pessoal, mais do que grandes produções ou oportunidades comerciais. Para ele, não compensa estar num superelenco se isso significar dividir o set com pessoas que o desgastam emocionalmente ou que já o prejudicaram antes. É como se dissesse que prefere preservar a própria paz interior do que participar de um projeto que, embora gigantesco, carregava tensões invisíveis para o público. No fundo, a frase tornou-se um dos seus comentários mais marcantes justamente porque mostra um lado humano, o desejo de trabalhar com quem traz equilíbrio, não caos, com quem soma, e não com quem complica. Para ele, esse é um princípio simples, mas fundamental para uma carreira longa, e para uma vida tranquila. Steven Seagal sempre teve uma postura enigmática quando o assunto envolve os bastidores de Hollywood, e uma das atitudes que mais alimentam essa aura de mistério é o facto de, em várias entrevistas, ele evitar cuidadosamente mencionar nomes de pessoas com quem não gostava de trabalhar. Em vez de apontar diretamente quem o teria magoado, traído ou simplesmente desagradado, Seagal optava por frases vagas como "não gosto de algumas das pessoas envolvidas" ou "a vida é demasiado curta para lidar com certas pessoas", deixando jornalistas, fãs e até colegas de profissão a tentar adivinhar quem seriam os verdadeiros alvos das suas palavras. Esta escolha de omitir nomes tem um efeito duplo. Por um lado, protege-o de possíveis conflitos legais, discussões públicas ou guerras de ego. Por outro, cria um ambiente de especulação constante, no qual cada pessoa tenta juntar as peças do puzzle. Muitos acreditam que ele escolheu este caminho porque sabia que revelar nomes poderia reacender rivalidades antigas ou expor histórias pouco abonatórias que Hollywood prefere manter longe dos holofotes. Além disso, Seagal sempre cultivou aquela imagem de homem imperturbável, quase místico, alguém que sabe mais do que diz e diz menos do que pensa, e essa atitude encaixa perfeitamente na sua persona pública. Cada vez que ele deixa uma frase no ar, aumenta a curiosidade do público e fortalece a ideia de que existem episódios escondidos, relações queimadas e alianças secretas que nunca foram totalmente reveladas. O mais interessante é que, mesmo sem citar nomes, ele consegue transmitir perfeitamente que há feridas antigas, conflitos que marcaram a sua carreira e pessoas específicas que o levaram a tomar decisões drásticas, como rejeitar convites de grandes produções. No fundo, ao não revelar quem são esses indivíduos, Seagal aumenta a sua própria lenda, porque deixa espaço para que cada um imagine os bastidores à sua maneira. E talvez seja exatamente isso que ele sempre quis: manter o controle da narrativa, preservar o seu mistério e deixar na mente do público a sensação de que existe sempre um capítulo oculto na sua história. Apesar de Steven Seagal ter recusado integrar Os Mercenários, ele próprio fez questão de sublinhar que não guarda qualquer ressentimento em relação a vários membros do elenco, especialmente Jason Statham e Jet Li, dois atores que ele respeita profundamente tanto pelo talento como pela disciplina. Seagal sempre demonstrou admiração por artistas marciais autênticos, e é exatamente isso que ele enxerga neles: profissionais genuínos, dedicados e comprometidos com a arte da ação. Jason Statham, por exemplo, combina carisma com uma fisicalidade muito própria, e isso cativa Seagal, que valoriza atores que fazem o seu próprio trabalho corporal sem depender tanto de efeitos visuais ou truques de edição. Já Jet Li, com o seu histórico impressionante nas artes marciais chinesas e a sua reputação de humildade, representa um tipo de artista que Seagal sempre defendeu: alguém que coloca a técnica e a honra acima do estrelato. Mesmo quando falava da indústria com certo desdém ou mencionava conflitos pessoais com produtores ou outros atores, Seagal nunca colocou Statham ou Jet Li nesse saco de problemas. Pelo contrário, elogiava-os como exceções no meio onde tantas vezes reina o ego e a política de bastidores. É curioso ver como, apesar da aura controversa que rodeia Seagal e da sua fama de personalidade difícil, ele aparenta ter uma visão muito clara sobre quem realmente respeita. O mais interessante é que,
quando questionado sobre possíveis colaborações com esses atores em outros projetos, ele não descartou a hipótese. Simplesmente deixou no ar a ideia de que, se fosse trabalhar com alguém da franquia, provavelmente seriam exatamente eles. Esse detalhe cria uma sensação amigável e quase inesperada, mostrando que, por trás das polêmicas, Seagal mantém um lado mais humano e apreciador do talento alheio. No fundo, mesmo que os mercenários nunca tenha contado com a sua presença, a ligação de respeito entre Seagal, Statham e Jet Li permanece como um dos pontos tranquilos numa carreira marcada por tantas tensões e mal-entendidos. Um dos nomes mais citados como fonte de tensão entre Steven Seagal e a franquia Os Mercenários é exatamente o produtor Avi Lerner, com quem Seagal já teve uma longa e complicada história legal, e essa rixa pode explicar muito sobre por que ele jamais quis voltar a trabalhar com ele. A briga remonta a meados da década de 2000, quando Seagal protagonizou os filmes Mercenary for Justice e Today You Die, ambos produzidos por empresas ligadas a Lerner. Segundo os produtores, Seagal repetidamente chegava atrasado ao set, fazia reescritas não autorizadas no roteiro e permitia que sua comitiva interferisse no trabalho da equipe técnica. Em resposta, Seagal abriu uma ação contra Lerner, acusando-o de fraude e quebra de contrato. Alegava que tinha direito de aprovar o guião, de reescrever diálogos e que o produtor não cumpriu sua parte financeira, devendo-lhe centenas de milhares de dólares. Já Lerner contraprocessou Seagal por 14 milhões de dólares, alegando prejuízo por atrasos na produção, mudanças constantes no texto e interferência da turma de Seagal no set. Segundo Seagal, o processo de Lerner foi uma cortina de fumo para desviar a atenção de quem devia realmente dinheiro a ele. O diretor Don Fauleroy, que trabalhou com Seagal em Mercenary for Justice, chegou a afirmar que, no início das filmagens, os produtores mostraram-lhe uma ação judicial já preparada, como se esperassem qualquer desculpa para processar Seagal, o que sugere que a desconfiança era mútua e já estava plantada antes mesmo de qualquer conflito concreto. Com o tempo, o litígio foi resolvido fora dos tribunais, mas as feridas ficaram. Lerner tornou-se uma figura central na saga Os Mercenários, e Seagal sempre deixou claro que, embora não tenha nada contra Stallone ou outros colegas, sua raiva antiga por Lerner ainda pesava. Essa história revela muito mais do que meros desentendimentos profissionais. É um confronto entre ego, poder financeiro e controle criativo, e pode ter sido exatamente esse impasse que impedirá Seagal de fazer parte do universo dos mercenários, por mais que ele tenha sido convidado. A rivalidade entre Steven Seagal e Jean-Claude Van Damme é uma daquelas histórias que atravessou décadas em Hollywood, misturando egos, estilos de luta, rumores e episódios contados por terceiros que só tornaram tudo ainda mais lendário. Tudo começa nos anos 90, quando ambos estavam no auge. Seagal representava o estilo mais sério, duro e tradicional das artes marciais, enquanto Van Damme trazia uma imagem mais atlética, acrobática e carismática. Essa diferença de abordagem criou uma comparação constante entre os dois, é o que dizem. Seagal não via com bons olhos o sucesso do belga. Van Damme, por sua vez, sempre mostrou um ar mais descontraído, mas não escondia que achava que Seagal falava demais sobre as suas habilidades. Um dos episódios mais famosos desta rivalidade envolve uma festa na mansão de Sylvester Stallone, nos anos 90. Vários atores contam que Van Damme, cansado de ouvir Seagal dizer publicamente que o partia ao meio, decidiu desafiá-lo ali mesmo, pedindo para resolverem as diferenças no quintal. Segundo Stallone, Seagal evitou o confronto, saiu da casa e Van Damme ainda tentou seguir atrás dele para insistir no desafio. Nada aconteceu, mas esse momento virou lenda e alimentou ainda mais os rumores de animosidade. Seagal sempre se mostrou mais reservado, mas fazia comentários indiretos em entrevistas, insinuando que Van Damme era coreografado demais e que o seu estilo não era real. Van Damme, por outro lado, dizia que Seagal falava de forma arrogante e que não deveria desrespeitar outros artistas marciais. Com o passar dos anos, ambos amadureceram e deixaram o tema menos inflamado, embora nunca tenha havido uma reconciliação pública. Mas o ponto mais curioso é que sua rivalidade acabou por influenciar outros projetos de ação, segundo boatos, até a relação de Seagal com produções como Os Mercenários. Afinal, trabalhar lado a lado com alguém com quem tens décadas de tensão não é assim tão simples. Mesmo assim, hoje em dia, quando falam um do outro, fazem-no com mais leveza, como quem olha para trás e vê que parte da rivalidade era alimentada pelo próprio ambiente competitivo de Hollywood. É uma história cheia de vaidade, orgulho, mal-entendidos e, claro, aquele tempero de lenda que só os astros dos anos 90 conseguiram criar. Sylvester Stallone sempre foi conhecido por reunir grandes nomes do cinema de ação na franquia Os Mercenários,
criando um verdadeiro encontro de ícones das artes marciais e explosões cinematográficas, e não é surpresa que ele tenha pensado em Steven Seagal para o terceiro filme da saga. Stallone, em várias entrevistas, mencionou que adoraria ter Seagal no elenco, reconhecendo o talento do ator e a sua importância no panteão dos heróis de ação dos anos 90, mas também parecia ciente de que não seria uma tarefa fácil. Quando questionado sobre a possibilidade, Seagal manteve-se evasivo, sem negar totalmente nem confirmar, deixando um clima de mistério no ar. Alguns interpretam essa atitude como cautela. Seagal sempre foi muito seletivo quanto aos projetos que escolhe, valorizando não só o roteiro ou o dinheiro, mas também a dinâmica pessoal com os colegas e produtores. Participar de uma franquia já consolidada como Os Mercenários implicaria lidar com egos fortes, agendas apertadas e uma hierarquia clara que talvez não se alinhasse com a forma como Seagal gosta de trabalhar. Por outro lado, essa evasividade também gerou especulações entre fãs e mídia. Teria ele recusado por orgulho, por rivalidade com outros membros do elenco, ou simplesmente porque não se sentia à vontade com o estilo da produção? Stallone, por seu lado, sempre falou com respeito de Seagal, dizendo que seria fantástico vê-lo em cena, mas também admitiu que entende a personalidade única do ator, que não gosta de fazer concessões quando sente que algo não está certo para ele. Essa interação, apesar de breve, mostra muito sobre a maneira como Seagal conduz a sua carreira. Ele não é apenas um ator, mas alguém que mede cuidadosamente cada passo, valorizando o controle sobre sua imagem e a sua integridade profissional. Mesmo sem nunca ter participado do filme, o convite de Stallone reforça a aura de Seagal como um ícone intocável da ação, alguém cujo nome sozinho já causa burburinho e curiosidade entre fãs, produtores e críticos. Essa história é uma pequena janela para os bastidores de Hollywood, onde talento, personalidade e estratégia se entrelaçam de formas inesperadas, e deixa claro que, quando Seagal decide não se comprometer, a indústria inteira sente o impacto. Steven Seagal sempre foi conhecido por sua personalidade única e por seguir suas próprias regras, tanto dentro quanto fora das telas, e essa característica ficou ainda mais evidente quando ele falou sobre a famosa franquia Os Mercenários. Ao contrário de muitos atores que enxergariam a oportunidade de participar de um filme repleto de estrelas como um passo estratégico para a carreira, Seagal fez questão de deixar claro que prefere criar e liderar seu próprio time de ação, em vez de se juntar ao grupo de Sylvester Stallone. Essa decisão, para ele, não é apenas sobre controle criativo, mas também sobre manter sua liberdade artística e pessoal. Seagal sempre demonstrou uma visão muito particular do cinema de ação, onde os roteiros, as coreografias de luta e até a química entre os atores precisam estar de acordo com sua filosofia e estilo. Ele acredita que, trabalhando em seu próprio projeto, consegue escolher os parceiros certos, definir a dinâmica do grupo e preservar a autenticidade de suas cenas de ação, algo que ele sente ser mais difícil de controlar em um filme com elenco já estabelecido e liderado por Stallone. Além disso, essa escolha reflete a personalidade independente de Seagal, que não gosta de depender de outros ou ser apenas mais um rosto em um grande elenco. É também uma forma de evitar conflitos de ego e tensões nos bastidores, algo que ele já comentou ser um problema em produções com múltiplas estrelas e carreiras consolidadas. Para Seagal, montar seu próprio time significa não apenas ter o poder de decisão, mas também criar uma identidade própria dentro do gênero de ação, escolhendo roteiros, temas e coadjuvantes que estejam alinhados com sua visão. Isso explica por que, mesmo diante de convites milionários ou oportunidades de grande visibilidade, ele sempre demonstrou preferência por projetos onde pudesse exercer liderança e manter o controle criativo. Em última análise, a decisão de Seagal não é apenas uma questão de orgulho ou recusa de trabalhar com Stallone. É uma declaração de autonomia, de autenticidade e de compromisso com seu próprio estilo de cinema, mostrando que, para ele, a verdadeira ação acontece tanto na tela quanto na forma como escolhe conduzir sua carreira. Steven Seagal, conhecido mundialmente por suas cenas de ação intensas e estilo marcante, sempre foi uma voz franca quando se trata do cinema, e em uma de suas entrevistas mais recentes ele abriu o coração sobre o que pensa do cinema de ação moderno. Com um tom direto, mas amigável, ele comentou que muitos filmes atuais perderam a essência do que realmente torna uma produção de ação memorável. Segundo Seagal, antes, o que fascinava o público eram as coreografias reais, os golpes bem treinados, o esforço físico dos atores e a autenticidade das cenas, onde cada movimento era calculado e cada combate transmitia tensão verdadeira. Ele ressaltou que, hoje, muitos diretores e produtores parecem confiar demais em efeitos especiais, CGI e câmeras lentas, transformando batalhas em espetáculos visuais bonitos, mas emocionalmente vazios,
onde a sensação de perigo e realismo é praticamente inexistente. Seagal explicou que isso não significa que efeitos digitais não tenham seu lugar, mas que, quando usados como substitutos do talento físico e da dedicação dos atores, acabam por empobrecer a experiência cinematográfica. Ele deu exemplos de produções que, apesar de visualmente impressionantes, carecem daquela conexão entre o público e o personagem em perigo real, algo que nos filmes clássicos de ação ele considera essencial. Além disso, Seagal destacou que a pressão para produzir conteúdo rápido, blockbuster após blockbuster, muitas vezes impede que os diretores explorem narrativas mais densas, personagens mais profundos e coreografias de combate cuidadosamente ensaiadas, algo que ele sempre valorizou em sua própria carreira. Ele concluiu com um tom mais pessoal, lembrando que para ele a magia do cinema de ação está na combinação de habilidade, disciplina, criatividade e presença física, elementos que, segundo ele, estão cada vez mais em falta nos tempos modernos. A mensagem de Seagal, embora crítica, também é quase um convite para que o público valorize e busque novamente experiências cinematográficas mais autênticas, lembrando que a verdadeira emoção de um filme de ação não está apenas nos efeitos visuais, mas na dedicação e no talento que tornam cada golpe e cada cena de luta inesquecíveis. Quando olhamos para a carreira de Steven Seagal, percebemos que ele sempre foi alguém que seguiu a própria intuição e os seus princípios, mesmo que isso significasse nadar contra a corrente de Hollywood. Por isso, quando surgiram rumores sobre a possibilidade de ele integrar a franquia Os Mercenários, muitos fãs ficaram surpresos ao descobrir que a recusa não teve nada a ver com dinheiro ou agendas apertadas, mas sim com divergências pessoais profundas. Seagal sempre foi conhecido por valorizar a lealdade, o respeito e um certo código de ética que ele próprio estabeleceu dentro e fora dos sets de filmagem. Essa postura, embora admirável para alguns, nem sempre se alinhava com a dinâmica de grandes produções de Hollywood, onde egos, rivalidades e interesses corporativos frequentemente se sobrepõem ao talento ou à amizade. Entre os motivos citados para sua decisão estão desentendimentos com produtores, atritos históricos com outros atores e uma sensação de que o ambiente do filme não respeitava os seus limites ou valores. Ele mesmo afirmou, em entrevistas, que simplesmente não se sentia confortável trabalhando com certas pessoas envolvidas no projeto, sem precisar expor nomes, e isso revela muito sobre o seu caráter. Para Seagal, trabalhar em algo que vai contra os seus princípios não compensa nem mesmo pelo prestígio de estar em uma superprodução ou pela oportunidade de dividir o ecrã com outros ícones da ação. Essa postura demonstra que, mais do que uma recusa profissional ou financeira, a decisão foi um ato de preservação pessoal, de manter-se fiel àquilo que considera justo e correto. No fundo, o que muitos podem não perceber é que, para Seagal, o respeito e a coerência interna têm mais valor do que fama, contratos milionários ou participação em blockbusters. Ele optou por seguir o seu próprio caminho, mantendo a integridade e evitando situações que poderiam gerar conflito ou comprometer os seus princípios, mesmo que isso significasse ficar fora de um dos filmes mais aguardados da época. Essa escolha mostra, de maneira muito clara, que divergências pessoais podem ser muito mais decisivas do que qualquer outra variável em decisões de carreira e que, para Steven Seagal, a autenticidade vale mais do que qualquer sucesso passageiro. A verdadeira história por trás da rejeição aos mercenários revela um jogo complexo de orgulho ferido, receios profissionais e possíveis acertos de contas pessoais, onde cada decisão carregou mais do que simples escolhas de carreira. Foi um reflexo das tensões, vaidades e rivalidades que moldam o lado invisível de Hollywood. No fim, essa recusa tornou-se um símbolo de como o ego e o medo de perder protagonismo podem definir destinos, afetar relações e transformar oportunidades em distâncias irreconciliáveis. Se você chegou até aqui, o canal agradece e esperamos que você não tenha se esquecido de se inscrever neste canal para que possa estar por dentro de tudo relacionado ao mundo das celebridades que tanto influenciaram nossas vidas. Até o próximo vídeo.